Olá, boa tarde. Para comemorar os 30 anos da promulgação da Constituição, o Prêmio Berta Lutz agraciou as 26 deputadas constituintes. A homenagem foi hoje de manhã em sessão solene comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. No ano em que a Constituição Federal completa 30 anos, o Prêmio Berta Lutz homenageou as mulheres que trabalharam na Constituinte em 1987 e 88. Antes da cerimônia, elas se encontraram com o presidente do Senado e falaram da emoção de estarem recebendo essa homenagem. É uma emoção muito grande, misturada com saudade, sabe? Saudade de uma casa que era completamente diferente do que é hoje. Naquele tempo da Constituinte, era uma casa que tinha uma vivência, um movimento, um esplendor, uma participação, uma troca impressionante. 6 homenageadas receberam o diploma in memoriam, porque já faleceram. E 4 constituintes ainda são parlamentares, a deputada Benedita da Silva e as senadoras Lídice da Mata, Rose de Freitas e Lúcia Vânia. Embora pequena, foi uma bancada feminina que deixou marcas históricas na Constituição Federal em vigor, quando lutaram pelos direitos da mulher nas mais variadas frentes. O diploma Berta Lutz foi criado em 2001 pelo Senado e premia todos os anos 5 pessoas que tenham contribuído de forma relevante para a defesa dos direitos das mulheres. Esse ano foi feita uma exceção para homenagear as 26 deputadas que trabalharam na elaboração da Constituição brasileira. Berta Lutz foi considerada uma das principais líderes feministas do Brasil. Ela foi deputada federal e uma das suas lutas foi para garantir o direito às mulheres de votarem e serem votadas. Houve avanço sim, porque as mulheres entenderam que essa casa não estava fechada às oportunidades da representação feminina. Acho que houve um avanço e acho que teremos mais na próxima. O presidente Eunice Oliveira destacou também a atuação da ex-senadora Eunice Miquiles. Em 1979, ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira nessa casa do Senado Federal. O presidente Eunice Oliveira entregou flores para as homenageadas e a procuradora da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, lembrou que mesmo em pequena quantidade, as parlamentares constituintes conseguiram colocar no texto constitucional conquistas para as mulheres. As 26 mulheres, que representavam, repito, menos do que 5% da totalidade dos constituintes brasileiros e que foram capazes, naquela altura, no momento de redemocratização do país, escrever uma lei maior da nossa nação, onde a cidadania do homem, a cidadania da mulher, a cidadania do jovem, da criança e do adolescente eram o centro de todas as discussões. Aquele momento foi tão forte que nós nunca mais voltamos a este patamar de menos de 26. Passamos sempre a um pouco mais, a mais. Hoje somos o dobro, ainda muito pouco para o que significamos e para o que somos no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o projeto de lei que legalizava os jogos de azar e a reabertura dos cassinos no Brasil. Os detalhes na reportagem de Dinalva Ferreira. A proposta estava em debate no Senado há 4 anos. O texto autorizava a exploração de jogos online ou presenciais em todo o Brasil. O credenciamento das empresas seria feita pela União e estados. Seria criada uma contribuição social a ser paga pelas empresas. 30% dos recursos iriam para estados e Distrito Federal e 30% para os municípios. De acordo com o projeto, a expectativa era arrecadar cerca de 15 bilhões de reais para serem usados em saúde, previdência e assistência social. Os senadores Randolfo Rodrigues e Magno Malta apresentaram votos em separado pela rejeição da proposta. As atividades de cassino são consideradas como de alto risco para a lavagem de dinheiro. No âmbito familiar, são relatadas consequências do jogo sobre o relacionamento conjugal e a família nuclear, diminuição de uma sequência de fatores relevantes como a comunicação, a confiança, a sinceridade e sobre o relacionamento com os filhos, perda da capacidade de acompanhar o crescimento e o
o desenvolvimento dos filhos. Mesmo com a legalização do jogo de azar, essa prática não irá afastar a ação do crime organizado, que continuará a exercer sua influência através de manipulação de resultados, evasão de receitas, sonegação fiscal de dinheiro e corrupção de agentes públicos. O jogo, mesmo legalizado, será entregue àqueles que hoje já o administram clandestinamente, ou seja, verdadeiras organizações criminosas que certamente não dividirão seus enormes lucros com o Estado. Segundo pesquisa, senador Benedito, a legalização do jogo no nosso país, nós iremos gerar de empregos diretos, senador Lavoisier, 600 mil empregos no nosso país e 500 mil de forma indireta. Mensalmente, estima-se que 200 mil brasileiros saem para jogar, principalmente no Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Os jogos clandestinos são uma realidade no Brasil de hoje. Provocam as mazelas alencadas pelo senador Magno Malta, de modo que a rejeição do projeto que legaliza os jogos de fortuna em nada contribuirá para a erradicação dos jogos clandestinos, os quais persistirão. O texto acabou rejeitado por 13 votos a 2. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Este mês, o ministro deixa a pasta da Saúde para reassumir o seu mandato na Câmara dos Deputados. Hoje, no Senado, ele fez um balanço da sua gestão. O ministro da Saúde apresentou os números alcançados após 1 ano e 9 meses à frente da pasta. Economia de 4 bilhões e 800 milhões de reais, resultado de revisão de contratos e melhor preço na compra de medicamentos. 1 bilhão investido na atenção básica, 300 milhões só para a saúde bucal. E prometeu ainda este ano a informatização de todo o sistema de saúde. O prontuário eletrônico já é realidade em cerca de 19 mil unidades básicas de saúde. O ministro também destacou a renovação da frota do SAMU e a redução dos casos de dengue, chikungunya e zika no país. A aplicação da tecnologia na gestão da saúde também foi lembrada pelo ministro. Aqui é o nosso aplicativo, que é a prioridade do presidente Temer, está no plano Avança Brasil, no Avançar, que chama, né? E o que é? É o pessoa poder marcar consulta pelo WhatsApp, né, pelo celular, poder ser chamado, confirmar a consulta. Lembra que eu falei da abstinência? Ele vai receber uma mensagem na véspera: o senhor vai vir na consulta amanhã? Sim, não, não. Nós vamos chamar outro e vamos ter a velocidade do aplicativo para chamar outra pessoa para aproveitar aquela consulta. Entre os senadores, preocupação com os recursos para a saúde após a aprovação pelo Congresso da lei que impõe um rígido controle dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Como o mínimo obrigatório em saúde é de 15% a partir desse ano, sendo atualizado com a inflação de cada ano, houve então uma queda desse mínimo obrigatório de mais de 5 bilhões. Então, por exemplo, passamos de uma previsão de 117 bilhões para 112 bilhões, o que implica que o governo vai ter que fazer um contingenciamento maior do que os 2 bilhões que ele já fez agora no início do ano. Esse ano, nós temos 3% de crescimento do PIB previstos por todas as empresas de rating. Se der certo, nós vamos ter arrecadação maior. Já tivemos recorde de arrecadação em janeiro e vamos ter mais recursos para a saúde ao final do ano. Portanto, eu não me preocupo com o fantasma da redução orçamentária. Eu me preocupo com a regra da eficiência. Isso é que vai nos salvar. É isso que vai dar ao cidadão o atendimento que ele espera do SUS. Os senadores também criticaram a interrupção pelo SUS de medicamentos a pacientes com doenças graves. Tá certo, o cara deu ainda está na fase de diagnóstico, está importando, isso é uma coisa. Mas aquele que tem um tratamento contínuo, que já tem um medicamento, esse medicamento, ministro, não pode faltar. É essa lógica que eu estou defendendo, não vou abrir mão, estamos na disputa judicial, é uma questão de interpretação da norma, mas eu não posso admitir que quando a gente precisa comprar um medicamento de alto custo, quando eu falo alto custo é 1 milhão, 1,5 milhão por ano por paciente, só se apresente um representante daquele produto e põe o preço que quer, a margem que quer, e nós temos que comprar.
A situação da segurança pública no país foi discutida em plenário nesta terça-feira por senadores, ministros e convidados. Eunício Oliveira defendeu a integração do sistema de segurança. O projeto deve ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados. O presidente Eunício Oliveira disse que a violência é um problema que afeta todos os brasileiros. Ele defendeu a integração das forças de segurança e reforçou: o Senado continuará trabalhando para dar respostas aos cidadãos. É uma responsabilidade dos estados e do país e da nação prevista como está na Constituição. Mas esse Senado, o Congresso Nacional e o governo federal têm, acredito eu, o dever de estreitar a parceria com os estados e municípios para reduzir já os índices de insegurança Brasil afora. A atuação do Ministério Público no combate ao crime, o fortalecimento das corregedorias das polícias, o controle do sistema prisional, a integração das guardas municipais e a coordenação de esforços entre a União, municípios e estados com a sociedade foram alguns desafios apontados pelos participantes como fundamentais para a melhoria da segurança pública. Se nós continuarmos nesse nível de violência, nós não conseguiremos suplantar os outros problemas. Dificilmente nós vamos ter crescimento econômico, dificilmente nós vamos ter investimentos. Segurança pública se tornou um caso de urgência e de emergência. Praticamente uma UTI. Quando falamos de segurança pública, por que não falarmos da grande necessidade de envolvermos as nossas comunidades nas discussões? A criação do Ministério da Segurança Pública foi apontada por alguns debatedores como um remédio necessário. Para o secretário executivo Gilson Libório, o Ministério da Justiça vai continuar colaborando para a segurança pública nacional. Não teremos a quebra da continuidade dos trabalhos, né? Foi feita reunião com o ministro Jungmann, aonde passamos todos os trabalhos desenvolvidos, onde foi passado o nosso planejamento estratégico para esse ano e também para o ano seguinte. O ministro Raul Jungmann destacou que a crise na segurança pública ameaça a sociedade, as instituições e a democracia. Este é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos que enfrentá-lo. É um desafio que nos ameaça. É um desafio de levar a universalização dos direitos à segurança a todos os brasileiros e brasileiras, para que eles possam viver em paz, para que eles possam ter sossego, para que eles possam acreditar, inclusive, de que a democracia é o melhor remédio para esse tipo de problema, para esse tipo de situação e, sobretudo, para esse tipo de ameaça que alcança indistintamente a todos nós. Vários senadores manifestaram preocupação com a violência no país. Então, acho que nós temos uma oportunidade gigantesca de discutir questões estruturantes. Para você resolver isso, tem que ter inteligência, investigação, não é só com a guerra na ponta. Não são esses jovens apenas que são aí os transportadores e os pequenos aliciadores de estudantes nas portas das escolas, mas exatamente aqueles que são os responsáveis por essa estrutura montada que comandam essas facções que são hoje mais poderosas do que o Estado brasileiro. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a lei que prevê educação e aprendizagem ao longo da vida. A proposta aprovada por senadores e deputados deve se transformar numa política de Estado e pretende beneficiar pessoas que não conseguiram ingressar no sistema educacional quando jovens. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.